Bem, agora vamos falar sobre a trágica morte de um jovem aventureiro americano, o praticante de wingsuit Johnny Strange. Imagine o vento rugindo enquanto você corre em velocidade máxima e se lança da borda de um penhasco escarpado, a 2.000 pés de altura nos Alpes suíços. Por um breve instante, tudo o que você vê é a vista vertiginosa do vale lá embaixo, muito, muito longe. Então, com um impulso, o wingsuit infla e você está voando. Voando de verdade. O chão passa rapidamente em um borrão, enquanto você corta o ar a mais de 160 km por hora. Seu coração dispara de tanta emoção. Isso é liberdade absoluta, pura alegria. Inclinando os braços, você faz uma curva acentuada, passando raspando por uma saliência de rocha. Montanhas se erguem ao seu redor e as árvores acenam abaixo de você. Você desliza entre elas sem esforço, passando por espaços incrivelmente estreitos. Este é o seu elemento. Todos os seus sentidos estão em alerta máximo, dominados pela emoção pura do voo humano. Nesses momentos preciosos, você é intocável, livre e infinito. Você é um pássaro. Você é o próprio vento, sem peso, sem limites, vivo. Este é o seu sonho. É para isso que você nasceu. Junte-se a nós enquanto desvendamos o misterioso incidente e os detalhes da tragédia de Johnny Strange. Respondendo às perguntas que cercam sua morte prematura. Johnny Strange chegou a este mundo com aventura correndo em suas veias. Seu pai, Brian, e sua mãe, Jeanette, eram ambos alpinistas e rastreadores apaixonados que exploraram os cantos mais distantes do mundo. Eles competiam em corridas de aventura exaustivas, testando limites ao caminhar, escalar, fazer rapel e caiaque em regiões selvagens e remotas. Eles conquistaram o Everest juntos. A sede de aventura de Johnny e o desejo de ultrapassar limites foram profundamente enraizados por seus pais, que lhe transmitiram o espírito inquieto e a inclinação para assumir riscos. Desde que era apenas uma criança, ele sonhava em voar pelo céu e tocar as nuvens. Aos 5 anos, ele já pulava de móveis e saltava do alto dos brinquedos do parquinho. Seus bracinhos abertos como as asas de um pássaro. Ele ganhou seu primeiro skate no 7º aniversário e descia as ruas de Malibu em alta velocidade, cortando o asfalto de um lado para o outro como se estivesse voando com o vento. Seus pais lhe deram o apelido de Ícaro, tanto pelo desejo de voar, quanto pela imprudência em relação à própria segurança. Ele andou de skate na rodovia 101 em meio ao trânsito. Percebi que esse garoto nunca se satisfazia com a velocidade. Quando Johnny tinha 12 anos, ele escalou o seu primeiro grande pico de montanha, o maciço Vinson, de 16.050 pés, na Antártica. Foi o começo de uma jornada incrível, que levaria Johnny aos picos mais altos dos 7 continentes quando tinha apenas 17 anos. Na época, ele era o mais jovem da história a escalar os 7 cumes. O melhor adolescente da América, pelo menos se for medido pelas alturas que ele alcançou. Ele escalou o topo de 7 dos cumes mais altos do mundo. Johnny Strange, de 17 anos. Não estou sozinho, sonho com o dia. Ele se dedicava aos esportes radicais com a mesma paixão, surfando ondas de 9 metros no Havaí, fazendo salto de base no Grand Canyon e dando mortais com motos de neve perto de sua casa em Lake Tahoe. Para Johnny, quanto maior o risco, maior a emoção. Ele era viciado em adrenalina, em ultrapassar os limites do que as pessoas achavam ser humanamente possível. Atualmente, sou a pessoa mais jovem a realizar o Grand Slam de aventura. Você sobe a montanha mais alta de cada continente e vai aos polos norte e sul. Fui ao Polo Norte no meu primeiro ano de faculdade. Conhecido por acrobacias ousadas, Johnny Strange também tinha espírito filantrópico e usava suas aventuras para conscientizar sobre causas importantes para ele. Enquanto estudava na USC, ele cursava Relações Internacionais e se tornou um defensor ferrenho contra o genocídio ao redor do mundo. Ele posava com placas dizendo "Parem o genocídio" nos cumes das montanhas que escalava, usando suas aventuras pelo mundo como uma plataforma para essa mensagem importante.
Strange também se dedicava a arrecadar fundos e conscientizar sobre a pesquisa do Parkinson, uma causa com significado pessoal por causa das experiências de sua família. Ao alcançar com sucesso o cume do Monte Everest, Strange desenrolou uma bandeira caseira com a mensagem "Curem o Parkinson" para divulgar seu propósito. Ele frequentemente pedia a seus fãs e seguidores que doassem o que pudessem para ajudar a financiar pesquisas sobre a doença de Parkinson. Quando eu tinha 12 anos, queria escalar o Monte Everest. E você sabe, aqui estou eu. Mas, na verdade, havia um método por trás da loucura montanhista de Johnny, uma chance de transformar uma aventura em ativismo. Ao chegar ao topo do Monte Everest, você coloca as duas placas. O que estava escrito nelas? Uma dizia "Pare o genocídio" e a outra dizia "Cure o Parkinson". Johnny nunca perdeu sua paixão por essas causas filantrópicas, mesmo quando passou a se concentrar em esportes cada vez mais ousados e radicais. Johnny passou de pular de aviões e balões de ar quente para saltar de pontes. Ele sempre parecia estar aumentando um pouco a aposta. Ele dizia que o salto base era emocionante, mas que o voo de wingsuit era ainda mais e que queria aprender. Depois da faculdade, Johnny seguiu sua maior paixão, os saltos base com wingsuit. Na primeira vez que pulou de um penhasco nos Alpes suíços com um macacão com asas, ele soube que era isso que nasceu para fazer. Ao pisar na beirada e despencar para o fundo do vale a mais de 160 km por hora, as asas de tecido ganharam sustentação e ele sentiu a poderosa sensação de voar de verdade. Johnny não era mais apenas um garoto que sonhava em voar, mas um jovem que tinha transformado seu sonho em realidade, voando pelo ar, com as montanhas passando rapidamente ao seu redor. Johnny se sentiu realmente livre. Nos anos seguintes, Johnny fez mais de 500 saltos base com wingsuit pelo mundo. Com uma GoPro no capacete, Johnny captou imagens impressionantes em primeira pessoa enquanto voava perto de penhascos e por fendas nas rochas. Assistir aos vídeos dele é sentir como se você também estivesse voando. O salto base com wingsuit talvez seja o esporte radical mais perigoso do mundo. Desde os primeiros saltos, no fim dos anos 90, quase 300 desses pilotos morreram. Os macacões te dão asas, mas não a capacidade de subir. Você está sempre indo em alta velocidade em direção ao chão, lá embaixo. Pilotar o macacão exige imensa habilidade e concentração, um movimento errado a mais de 160 km por hora. E você provavelmente vai morrer cedo demais. Johnny sabia bem do risco em cada salto. Sua família e amigos frequentemente o alertavam, dizendo que sua sorte eventualmente acabaria. Mas Johnny estava comprometido em viver a vida ao máximo, perseguindo sua paixão apesar do perigo. No dia em que eu deixar o medo me impedir de seguir meus sonhos, já estarei morto, ele disse. Ele falava do perigo e tentava me mostrar vídeos, mas eu nunca assistia, não conseguia. Em 30 de setembro de 2015, Johnny Strange se preparou para um salto de wingsuit nos Alpes suíços. A previsão do tempo indicava ventos fortes, longe das condições ideais. Alguns colegas saltadores cancelaram seus voos planejados por medo das correntes de ar perigosas nos vales das montanhas. Mas Johnny não se deixou abalar. Mesmo com apenas 23 anos, ele já tinha mais de 500 saltos bem-sucedidos e confiava que os ventos não seriam um problema para alguém com sua habilidade e experiência. Em uma entrevista, ele disse uma vez: "Não há nada como poder voar. É como ter superpoderes. É sobreviver ao máximo. Eu amo isso. Não consigo parar." Todos imploravam para ele parar. Eu falei: "Johnny, não vá nessa viagem." Eu sabia que ele não deveria pular de novo. Johnny se preparava para pular de um penhasco próximo ao Monte Gittchen, no cantão de Schwyz, centro da Suíça. Situado nos Alpes suíços, o Monte Gittchen tem uma elevação de 6.418 pés acima do nível do mar. O penhasco de calcário exposto onde Johnny estava oferece um ponto de salto a mais de 2.000 pés acima do vale que se eleva abruptamente abaixo. Porém, correntes ascendentes, perigosas e cisalhamento do vento são
comuns devido à localização da montanha. No dia do acidente, as velocidades do vento provavelmente ultrapassaram 105 km por hora, de acordo com os relatórios meteorológicos. De pé, à beira do penhasco, olhando para os picos dramáticos cobertos de neve ao redor, Johnny sentiu-se vivo, na expectativa do voo cheio de adrenalina que estava por vir. Ele abriu os braços, sentindo as asas de tecido pegarem o vento. Então, ele se inclinou para frente no ar aberto e começou a despencar em direção ao vale a milhares de pés abaixo. Os ventos estavam piores do que ele esperava. Correntes ascendentes e descendentes violentas o sacudiam, dificultando controlar sua trajetória. O wingsuit ficou preso nas rajadas, sem inflar totalmente, enquanto Johnny deslizava pela encosta da montanha. Mesmo sendo paraquedista experiente, os ventos imprevisíveis e a topografia do penhasco foram fatais. Incapaz de alcançar um voo estável, Johnny se chocou contra a parede rochosa implacável do Monte Gitchen aproximadamente 10 segundos após o salto. Ele se chocou contra a rocha e a neve implacáveis, morrendo instantaneamente devido ao trauma extremo do impacto. Johnny Strange tinha só 23 anos. A morte de Johnny Strange impactou fortemente a comunidade dos esportes radicais e outros setores. Apesar do temor de que isso acontecesse pelos riscos que Johnny Strange corria, sua perda foi devastadora para todos que ele marcou. Uma cerimônia de despedida no mar ocorreu próxima à casa de Johnny Strange, na praia de Zuma, reunindo centenas de amigos, familiares e companheiros para compartilhar histórias e se despedir do jovem que viveu com mais ousadia em 23 anos do que muitos em toda a vida. O documentário de 80 minutos, Johnny Strange, Born to Fly, narra sua vida extraordinária e sua morte trágica. Cineastas de Malibu planejavam um curta sobre Johnny Strange para o Elevation Weekend, do Discovery Channel. Gravaram uma entrevista inicial com Johnny Strange em Malibu, pouco antes de sua fatídica viagem aos Alpes suíços. Após a trágica morte de Johnny Strange, eles decidiram seguir em frente com um documentário de longa-metragem sobre a vida notável de Johnny Strange. Entrevistaram família, amigos e companheiros de aventura para juntos contar sua história. O documentário investiga o que motivava sua busca por emoções extremas e as lições de sua paixão por viver intensamente. Meu nome é Johnny Strange e eu sou um praticante de base jump com wingsuit.